Boa noite. Daqui a menos de 32 horas, 155 milhões de eleitores têm um compromisso com a democracia. No próximo domingo, os brasileiros vão escolher prefeitos e vereadores em 5.569 municípios. Quem quiser usar o aplicativo da Justiça Eleitoral para votar precisa se apressar. O prazo para atualizar ou baixar o e-título termina neste sábado. Também dá para votar com qualquer documento de identificação com foto, como carteira de identidade ou de motorista. As eleições deste ano trazem uma novidade. Em 5 cidades, além do voto para prefeito e vereador, os eleitores também vão participar de consultas sobre assuntos de interesse local. E você vai ver também. Em Beirute, no Líbano, o sábado começou com um bombardeio de Israel. Hoje também teve bombardeio americano no Iêmen. Os alvos foram áreas estratégicas dos rebeldes Houthis. Os impactos da maior seca da história do Rio Negro em Manaus. E os gols de Grêmio e Fortaleza no Brasileirão. Tem também uma exposição que mostra onde a menina judia Anne Frank se escondeu dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso e mais agora no JG. Nós começamos a edição de hoje com mais uma onda de ataques aéreos de Israel sobre a capital do Líbano. A gente então vai ao vivo até Nova York conversar com a Sandra Coutinho, que tem as informações. Sandra, seja bem-vinda ao JG. A gente lembra que os primeiros ataques foram naquelas áreas mais próximas da fronteira, mas nos últimos dias estão concentradas mesmo na capital e nas cidades ao redor, não é isso? Boa noite para você. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Pois é, exatamente. As forças de Israel bombardearam várias cidades do sul do Líbano e também Beirute nas primeiras horas deste sábado. Desde ontem à noite, Israel ordena que moradores abandonem 35 vilarejos dessa região. O Hezbollah anunciou que há fortes combates contra tropas israelenses na cidade de Odessê, no sul do Líbano. Israel também bombardeou agora à noite a região central da faixa de Gaza. 8 pessoas morreram. A sexta-feira também foi de ataques aéreos dos Estados Unidos. As Forças Armadas Americanas confirmaram um bombardeio de áreas estratégicas do Iêmen, que seriam controladas pelos rebeldes Houthis, mais um grupo apoiado pelo Irã, assim como o Hamas e o Hezbollah. Os alvos foram cidades de 4 províncias, incluindo a capital Sanaá. Em apoio ao Hamas, os Houthis têm conduzido uma série de ataques a embarcações em direção a Israel, usando mísseis e drones contra navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden apareceu de surpresa na sala de imprensa da Casa Branca para apagar um incêndio que ele mesmo iniciou. Ontem, Biden levantou a possibilidade de ataques contra a infraestrutura petrolífera do Irã. E a declaração elevou o preço do barril de petróleo em 5%, chegando a $77. Biden agora voltou atrás e disse que, se estivesse no lugar de Israel, pensaria em outras alternativas de retaliação. E fez um apelo para que a ação evite ao máximo possível a morte de civis. O dia de tensão no Oriente Médio está na reportagem da correspondente Ilse Scamparini. No dia sagrado para os muçulmanos, os pedidos nessa mesquita de Beirute eram de paz. Mas em Teherã, a mensagem foi diferente. Numa rara aparição pública, o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, conduziu o tradicional sermão de sexta-feira, pela primeira vez em 5 anos. Em frente a um fuzil, ele disse que o ataque de mísseis a Israel foi apenas uma punição mínima para os crimes israelenses e defendeu as ações do Hamas em 7 de outubro, quando terroristas do grupo palestino assassinaram 1.200 pessoas e sequestraram 250 em Israel. Uma ação legítima, nas palavras dele. O ministro de Relações Exteriores do Irã foi a Beirute nesta sexta. Abbas Arati disse que a visita à capital libanesa é uma manifestação de apoio ao país e ao Hezbollah e pediu um cessar-fogo.
O ministro da Saúde do Líbano afirmou que mais de 20 hospitais e centros de saúde já foram alvo de ataques israelenses. 3 hospitais fecharam as portas, um no sul do país, área mais atacada por Israel, e 2 na capital. Além dos danos nos prédios, houve muitas baixas entre o corpo médico. Só no hospital governamental de Beirute, 5 médicos morreram e 7 foram feridos. As Nações Unidas anunciaram nesta sexta-feira a liberação de $2 milhões para o sistema de saúde libanês. Durante a semana já tinham sido enviados 20 milhões. Também nesta sexta chegou a Beirute um avião lotado de suprimentos médicos da Organização Mundial da Saúde. Quem tenta deixar o país agora tem uma nova dificuldade. Israel bombardeou a principal estrada que liga o Líbano à Síria. O exército israelense afirma que ela estava sendo usada pelo Hezbollah para transportar equipamento militar. O estilhaço do míssil é só mais um obstáculo para quem foge levando apenas o que consegue carregar. De acordo com o governo libanês, mais de 300 mil pessoas atravessaram a fronteira do Líbano para a Síria nos últimos 10 dias. Mas o número de desabrigados dentro do país é ainda maior. 1.200.000 pessoas já não têm para onde ir. Nós só queremos nos sentir seguros, desabafa este homem. Em meio à tensão crescente no aeroporto de Beirute, o avião lotado de cidadãos do Japão conseguiu partir. Os enviados pela Rússia, Romênia e Espanha também já deixaram o país. E a aeronave da Holanda, que chegou, tinha ordem de decolar logo depois de embarcar os passageiros. A viagem dos 220 brasileiros e parentes que sairiam nesta sexta-feira do Líbano foi transferida para sábado. O Itamaraty informou que foi preciso mudar a estratégia de deslocamento terrestre até o aeroporto em Beirute. A expectativa é que os primeiros repatriados cheguem ao Brasil no domingo. Agora a gente fala do noticiário aqui no Brasil. O Amazonas passa pela pior seca de sua história. Hoje, o Rio Negro, em Manaus, atingiu o nível mais baixo em mais de 120 anos. Debaixo de um sol de quase 40 graus, o Victor, de 11 anos, carrega os mantimentos até o pequeno barco que vai seguir para a comunidade ribeirinha Livramento, na zona rural de Manaus. Ele ajuda o pai a levar os alimentos para casa. A viagem de volta será difícil, porque o trecho do Rio Negro por onde eles passam secou. Tem lugares que engata a canoa. Engata? Na lama. Aí tem que descer para ir empurrando, até no lugar mais que a canoa já consiga andar. Juntos, pai e filho caminham mais de 1 hora até chegar na comunidade. Hoje a dificuldade nossa é só o transporte, né, que tudo acaba chegando caro na comunidade, tudo é com dificuldade, pois o mercado está saindo tudo um valor já alto, porque tudo tem mão de obra. Está mais caro lá. Tudo mais caro. Hoje uma botija de gás está R$180, uma botija de gás na nossa comunidade. Há cerca de um mês, nós estivemos neste porto para mostrar a situação da seca no Amazonas. E o nível do Rio Negro chegava até este ponto, onde eu estou. E hoje a situação é essa. Secou tudo e até os carros conseguem parar aqui. Nesta sexta, o Rio Negro atingiu a marca de 12 metros e 66 centímetros. 4 centímetros abaixo em relação ao ano passado. É o pior nível já registrado em 122 anos de monitoramento. Segundo o governo do estado, mais de 760 mil pessoas são afetadas. E ainda vai continuar descendo, né? Então, a gente hoje está com ritmo de descida aí na ordem de 15 centímetros por dia. O Rio Negro sempre, quando vai diminuindo a sua intensidade de descida, é de forma paulatina, né? Então, a gente ainda vai ter 10 centímetros por dia, 5 centímetros por dia, até ele parar, ele fica naquela de 1 centímetro, 0, menos 1, 0, até ele começar realmente a encher, o que deve aí ocorrer apenas lá para o final de outubro ou início de novembro. Segundo a Prefeitura de Manaus, 46 comunidades ribeirinhas estão isoladas por causa da seca.
Com 70 anos, o seu Ribamar está cansado das caminhadas no meio do rio seco para buscar alimento para sua família. Esperar a chuva, só Deus me mandar. No Pantanal, os ribeirinhos, que são aquelas famílias que vivem nas margens dos rios, também enfrentam as consequências dos incêndios e da seca. Sem chuva, bancos de areia surgem nos rios do Pantanal. A seca histórica também fez os peixes desaparecerem do rio Paraguai. Nós estamos sofrendo muito com a fumaça, seca, fogo, sem chuva, sem peixe, sem isca, porque está secando, está acabando o que a gente sobrevive, né, dele. Não bastasse a seca, tem o fogo. Só neste ano, incêndios destruíram mais de 2 milhões de hectares do Pantanal. O fogo que consome a vegetação atrapalha o plantio de lavouras. Tinha como você plantar também, né? Alimentos assim como batata doce, abóbora, mandioca, a gente tinha, né, com fartura. E hoje está difícil fazer isso aí. Os animais de criação usados no sustento das famílias também foram afetados. A gente tem uma vaca que fica no pasto, queimou muito pasto, elas passaram muita fome, né? E atrapalha muita coisa os incêndios. O Pantanal vive condições climáticas extremas que colocam a segurança alimentar de ribeirinhos em risco. Para ajudar especialmente comunidades isoladas que enfrentam desafios para chegar até a cidade, uma expedição no Alto e Baixo Pantanal tem levado o básico para moradores dessas regiões. A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul distribui cestas básicas. Médicos também fazem parte da equipe e avaliam diferentes casos, entre eles danos causados pelas fumaças dos incêndios. Muitas vezes a gente não tem condição de descer até a cidade para levar as crianças no médico, a gente mesmo. Aí vindo assim essa equipe, de vez em quando é bom, né? Eu sinto que a maior necessidade da população é ser vista, ser notada, ser percebida. Que as pessoas levem elas em consideração, estejam aqui. Os ribeirinhos, tão afetados, torcem por dias melhores. Eu sou nascido e criado aqui no Pantanal e já peguei a época da cheia, né? Que o pessoal falava que antigamente era seco, a gente mesmo não acreditava. Hoje estou vendo que nós estamos entrando num período de seca, cada vez mais difícil, mais seco, o rio está secando, o Pantanal, na verdade, em si está secando tudo, né? Agora a gente fala de eleições municipais. Domingo está aí e mais de 155 milhões de eleitores poderão ir às urnas escolher quem eles querem para prefeito e vereador. Nessa reta final, é importante relembrar o que pode e o que não pode ser feito no dia da votação. Quem vai ajudar a gente a explicar tudo isso é Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite para você. Heloísa Torres, Oi, desculpa. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite a todos. E eu começo já com um lembrete importante. Só dá para baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-Título, até este sábado. No domingo não vai dar para instalar nem atualizar o aplicativo. E lá no e-Título tem muita informação que facilita a vida do eleitor, como o local de votação e se teve alguma mudança na sessão eleitoral. No aplicativo também tem o título de eleitor digital. Dá para votar com ele, mas não é obrigatório, nem o título de eleitor em papel. Dá para votar também com um documento de identificação com foto, como carteira de identidade de motorista ou passaporte. Agora vamos ver o que mais pode e não pode no domingo. É permitido levar uma cola com os números dos candidatos anotados. E o eleitor pode usar bandeira, broche, adesivo, camiseta, que são manifestação individual e silenciosa. Mas não pode alto-falante, comício, carreata, boca de urna e distribuição de panfletos nas sessões eleitorais. Na hora de votar, é proibido entrar na cabine de votação com celular ou outro aparelho eletrônico. Eles devem ficar desligados onde o mesário indicar. Também é vetado portar armas nos locais de votação. A regra vale até mesmo para quem tem porte de arma. Autoridades estrangeiras e representantes do Mercosul vão acompanhar a eleição. Eles foram recebidos hoje pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. No discurso, ela falou sobre a segurança das urnas, que são auditáveis e transparentes,
e sobre a importância de manter o diálogo entre pessoas que tenham visões políticas diferentes. A discordância e a divergência, quando fruto da liberdade da pessoa, pode nos abrir uma janela a mais para novas opções, para novas escolhas, e não a adversidade que precisa ser contrastada, nem com violência, nem com hostilidade, nem qualquer tipo de agressão. O desafio de a gente ter um domingo de alegria democrática, de tranquilidade democrática, de civilidade e paz na hora de votar. E antes de eu terminar, uma última informação. Em eleição municipal, não dá para votar em trânsito. Então, se você estiver fora da cidade em que vota, tem que justificar a ausência e dá para fazer pelo e-título. Quem não justificar no domingo pode fazer isso até o dia 5 de dezembro. Também pelo aplicativo e-título, mas em dezembro dá para fazer também num cartório eleitoral. Bruno? Elô, obrigado, viu? Boa noite, bom fim de semana para você. A gente continua falando sobre a ida às urnas no domingo. Em 5 cidades, além do voto para prefeito e vereador, os eleitores vão participar de consulta sobre assuntos locais. É uma novidade desta eleição. Uma dessas cidades é Belo Horizonte e é de lá que a gente conversa com a Manuela Borges ao vivo. Boa noite para você, Manuela. Oi, Bruno. Boa noite para você também, para todo mundo ligado no JG. Essas consultas acontecem, para que as pessoas possam dar opinião sobre assuntos específicos do dia a dia das cidades. De acordo com o especialista em direito eleitoral, André Missior, as consultas podem ocorrer como plebiscito ou referendo. A diferença básica é que no referendo o parlamento já aprovou uma lei e aí o eleitor vai ser consultado se quer que essa lei valha ou não. Já no plebiscito, pergunta-se ao povo, pergunta-se ao eleitorado o que ele quer que seja feito em determinada situação. Aí, dependendo da resposta do eleitor, sim ou não, aí o parlamento vai agir, vai regulamentar aquela matéria. Isso efetivamente traz mais a população para dentro do processo eleitoral, para dentro do processo decisório. Bom, agora a gente vai ver quais são as perguntas que o eleitor vai encontrar nas urnas. Aqui em Belo Horizonte, os eleitores vão decidir se aprovam a mudança da bandeira da cidade proposta pela Câmara Municipal. Mas é bom, gente, se informar antes, porque na hora da votação as imagens das bandeiras não vão aparecer. Na urna eletrônica, o eleitor vai votar primeiro para vereador e depois para prefeito, como em todo o país. Na sequência, virá a pergunta: você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte? Para responder sim, é preciso digitar o número 1 e para responder não, o número 2. Também é possível votar em branco. No Maranhão, os moradores de Governador Edson Lobão vão decidir se mudam o nome da cidade para Ribeirãozinho do Maranhão. Já na capital São Luís, a escolha é para a adoção do passe livre estudantil. Em Roraima, os eleitores de uma outra São Luís vão votar se são a favor da mudança do nome da cidade para São Luís do Anauá. Já em 2 Lajeados, no Rio Grande do Sul, a votação é para decidir sobre onde será construído um novo centro administrativo. Então, neste domingo, os eleitores dessas 5 cidades precisam estar prontos para mais essa decisão, Bruno? É isso mesmo, interessante, essa possibilidade. Obrigado, viu, Manuela? Boa noite para você. Agora a gente fala de balança comercial brasileira que registrou superávit em setembro. O país exportou 5 bilhões e 400 milhões de dólares a mais do que importou. Esse resultado é 41% menor do que no mesmo mês do ano passado e é o que a gente vê aqui no nosso telão. No acumulado do ano, o saldo foi de um superávit de 59 bilhões de dólares, 17% menos que nos primeiros 9 meses de 2023. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, apesar de mais baixo, esse é o segundo maior valor da história, atrás apenas do ano passado. Apesar desse saldo menor em relação ao ano passado, a balança comercial mostra que a economia brasileira está mais forte. Quem explica tudo para a gente é a Patrícia Falkowski, ao vivo, aqui de São Paulo. Boa noite para você, Patrícia.
Oi, Bruno, tudo bem? Uma ótima noite para você, para quem está com a gente no Jornal da Globo. A economia brasileira nesse ano está mais aquecida e vários fatores contribuem para esse resultado. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em agosto atingiu o menor patamar em 12 anos. Com mais pessoas no mercado de trabalho, a renda das famílias está maior, o que aumenta o consumo. Com uma demanda mais alta, as empresas compram mais matéria-prima fora do país para a produção de bens. Por causa desse cenário positivo, de janeiro a setembro, as importações tiveram uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi puxado pelo aumento nos desembarques de produtos agro das indústrias de transformação e extrativa. Pelo lado das exportações, a alta dos embarques foi mais modesta, avanço de apenas 0,8% nos primeiros 9 meses do ano em relação ao mesmo período de 2023. Essa alta foi puxada pelo aumento nas exportações da indústria extrativa e de transformação. Já a agropecuária, responsável pelo recorde de exportações no ano passado, registrou uma queda nos embarques. A pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Lia Vals, analisou esse cenário da balança comercial brasileira. No ano passado, a gente teve realmente uma situação extremamente favorável, né? Que foi puxada muito pela agropecuária. Esse ano, o quadro é um pouco diferente. Né? A exportação não é que ela não tenha aumentado, ela aumentou, tá? Mas aumentou num ritmo muito menor, até do que seria esperado. Esse ano, diferente do ano passado, a gente brinca, esse ano é o ano da indústria extrativa. E o ponto principal que explica a redução realmente do superávit é o aumento das importações. E se você olha as importações, né, houve um aumento importante de importação de bens de capital, que está ligado ao investimento no Brasil. E nesse cenário, o Ministério reduziu a projeção para o superávit da balança comercial em todo o ano de 2024, que passou então de 79 para 70 bilhões de dólares. Segundo o Ministério, a mudança leva em consideração a queda dos preços de produtos de exportação e da demanda mundial. Um superávit que fique em torno de 70, 78 bilhões não é algo realmente que preocupa. A gente tem aumentado a exportação para os Estados Unidos, uma parte é petróleo, inclusive, né? Mas tem aumentado, né, para a União Europeia, mas não tem, a gente tem uma diferença também, isso já aconteceu no ano passado, é o ritmo de crescimento da China. Né? A China crescendo menos, isso afeta principalmente a exportação de commodities brasileiros. Obrigado, Patrícia. Bom descanso para você. Ainda na economia, a gente fala agora sobre mercado de trabalho. O saldo de criação de empregos em agosto ficou no positivo e o crescimento de vagas para as mulheres superou a dos homens. Ao vivo, do Rio de Janeiro, o Edivaldo Dondossola explica isso para a gente. Boa noite para você, Dondossola. Oi, Bruno. Boa noite para você e para você sempre ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. O relatório da Fundação Getúlio Vargas levou em conta os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. De janeiro a agosto, o saldo de novas vagas de emprego com carteira assinada foi 24% maior que no mesmo período do ano passado. Quando a gente olha para os números por gênero, o saldo de empregos para as mulheres cresceu 45% nesse período, enquanto os homens tiveram um aumento de 10%. A explicação, segundo os especialistas, está no fato de que boa parte das vagas está no setor de serviços, principalmente para atendimento ao público e vendas, atividades geralmente mais ocupadas por mulheres. Esses números positivos são reflexo do mercado de trabalho bastante aquecido. Como nós já mostramos aqui no JG, especialistas afirmam que o Brasil está numa situação de pleno emprego. Agora, outro índice confirma esse momento favorável para os trabalhadores: o crescimento das chamadas demissões voluntárias, quando o próprio funcionário pede para sair do emprego. Foram mais de 700 mil desligamentos desse tipo só em agosto, um recorde, de acordo com o levantamento do Instituto de Economia da FGV. Eu conversei com a economista Janaína Feijó, uma das responsáveis pelo estudo. Ela explicou que essa tendência de pedidos de demissão revela uma alta rotatividade, já que os trabalhadores estão com mais opções de escolha.
é o sinal de uma economia que está gerando mais oportunidades de emprego. Então, os trabalhadores, eles conseguem vislumbrar novas oportunidades e conseguem migrar para trabalhos que ofereçam salários mais elevados. Isso quer dizer que a nossa economia está aquecida, o mercado de trabalho está aquecido ou vem se aquecendo de forma constante aí ao longo desse ano. Outro dado que confirma esse bom momento é que a faixa etária que mais cresceu em contratações foi a dos trabalhadores com 40 anos ou mais, que geralmente têm um pouco mais de dificuldade para se realocar no mercado formal. Mas agora, segundo a economista, os patrões têm uma necessidade de contratar pessoas mais qualificadas, com mais tempo de experiência, mesmo que para isso tenham que pagar salários mais altos. Bruno, bom fim de semana para você. Para nós, Dondósola, obrigado. Boa noite para você. No próximo bloco, o Grêmio vence o Fortaleza e fica mais longe do Z4. JG de volta para o nosso bate-papo esportivo. Assunto para o Renato Cury. Boa noite, Cury. Tudo bem, Bruno? Tudo certo. Cury, vamos começar falando de Campeonato Brasileiro. Teve jogo, né? Essa noite, jogo movimentado, vários gols. Como é que foi? Exatamente. A 29ª rodada começou ontem. Hoje teve vitória do Grêmio em cima do Fortaleza, em Porto Alegre. Vitória super importante para o Grêmio. Construída ainda no primeiro tempo, nesse gol aí do Aravena, do chileno, ele aproveita o cruzamento e faz 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Fortaleza chega ao empate nesse avanço do Hércules, dá um espaço, ele vai entrando e bate ali por baixo das pernas do goleiro. Aí no segundo tempo, o Grêmio consegue o segundo gol. Primeiro aí com o Bright White, de fora da área, bateu cruzado e fez 2-1. E um outro gringo, um outro estrangeiro, é quem dá números finais à vitória. Estou falando do venezuelano Soteldo. Primeiro ele faz esse bonito corte, acerta a trave, segue no lance, o Igor cruza e de primeira. É difícil pegar assim, hein? Pegou bem no cantinho. 3-1, vitória então do Grêmio. Vitória válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bonito gol, hein? Belo gol. Cury, a rodada continua, né? Amanhã... O que você preparou para a gente? Exatamente. A rodada continua com todos os jogos restantes. Nesse sábado, a gente separou aqui alguns destaques. Atlético Paranaense e Botafogo, Bragantino e Palmeiras, Corinthians e Internacional. Vamos começar falando, então, do líder Botafogo, né? Que enfrenta, então, o Atlético, né? No fim de semana. A gente vai mostrar os outros jogos também, né? Destaque aqui no Botafogo para o Luiz Henrique, o atacante convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior. A gente lembra que o Botafogo é líder, mas tem um só ponto de vantagem sobre o Palmeiras, que diminuiu essa vantagem na última rodada. Já o Atlético Paranaense, o adversário do técnico Lúcio Gonzalez, né? Chega pressionado por conta dos resultados recentes. O time não vence há 8 jogos pelo Brasileirão, situação complicada do Atlético Paranaense. O Botafogo tenta se manter na ponta da tabela. Bruno. Por falar em ponta de tabela, quem também está concorrendo por esse posto é o Palmeiras, que enfrenta o Bragantino com um retorno importante, crucial, né? Exatamente. Um só pontinho de diferença. Esse retorno que você está citando é do garoto Estevão, que está fora do time há 2 jogos por conta de uma lesão muscular, né? Ele treinou essa semana toda e deve ser relacionado para o jogo contra o Bragantino. É possível que não comece como titular por conta desse tempo fora, mas deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para entrar na partida. O adversário, o Bragantino, o time paulista, também não vence há 3 jogos no Brasileirão. E a gente lembra, né, que no ano passado o Bragantino chegou a ser vice-líder do campeonato, brigou pelo título, mas nessa temporada está bem abaixo e está de olho na briga contra o rebaixamento. E ainda falando sobre paulistas, o Corinthians enfrenta ali o Internacional, destaques, né, no nosso telão, Memphis Depay e Alan Patrick. A partida pode ser a estreia de Memphis Depay como titular. Até o momento ele atuou 96 minutos nos 3 jogos em que saiu do banco de reservas. O Corinthians está na zona do rebaixamento, 2 pontos do Fluminense, primeiro time fora da zona, né? Ali fora do Z4. Por outro lado, tem um adversário que está em ótima fase, comandado ali pelo Alan Patrick. O Inter não perde há 8 jogos pelo Brasileirão. O time até pouco tempo estava brigando lá na parte de baixo da tabela. Isso não é mais realidade. Agora briga por uma vaga na Libertadores. Alguns dos confrontos interessantes para esse fim de semana. Tem eleição no domingo, a rodada 29ª
toda termina amanhã. A gente acompanha tudo. Curi, vamos falar então de Libertadores feminina. Ferroviária estreou com um empate. Exatamente. A Ferroviária foi a última das 3 equipes brasileiras que estão disputando a Libertadores a entrar em campo. Empate em 1-1 contra o Independiente Dragonas do Equador. E a gente tem os gols para mostrar. A gente começa mostrando aí o gol da Darlene, né? A bola sobrou para ela ali depois desse bate-rebate dentro da área. E o gol de empate da Independiente Dragonas foi marcada pela Zambrano. Ela ganha ali no alto de cabeça e deixa tudo igual, 1-1. E uma notícia de agora à noite. A Conmebol confirmou o Estádio Monumental de Núñez, a casa do River Plate, que é um dos semifinalistas, como o local da decisão da Libertadores masculina. Lembrando que a decisão da Libertadores é um jogo só, final única, significa que se o River for à final, jogará em casa. Vai ser um jogão. Vai. Se for. Curi, vamos falar então do Hexa. Vai vir no jogão Brasil e Argentina, decisão do Mundial de Futsal, né? E que decisão, hein? Afinal, é domingo, meio-dia, contra a rival Argentina e vocês assistem. Tá aí o convite a esse jogão ao vivo aqui na Globo, meio-dia, mais uma vez lembrando. E o Brasil vai buscar inspiração no último título para conquistar o hexacampeonato. Tem a ver com a Argentina. A memória desta geração de jogadores guarda com carinho a lembrança de um dos momentos mais marcantes da história da seleção brasileira de futsal. Eu estava na escola e ali na época ainda não tinha o celular tão fácil acesso à internet. Eu lembro de estar acompanhando na sala de aula, né? Nem podia, mas eu queria saber como estava acontecendo o jogo pelo Globo.com, que estava passando minuto a minuto. Copa do Mundo de 2012. 2-1 para a Argentina nas quartas de final até os últimos minutos de jogo. Falcão, que só entrou em quadra no fim do segundo tempo por causa de uma paralisia facial, fez 2 gols e a seleção se classificou na prorrogação. Falcão emendou de primeira! Gol do Brasil! Dias depois, o Brasil se tornaria pentacampeão, o último título mundial do futsal brasileiro. Agora, 12 anos depois, aqui no Uzbequistão, o atual elenco da seleção brasileira tem a chance de recuperar o título mundial. E diante do maior rival que se classificou para uma final de Copa do Mundo pela 3ª vez consecutiva. A Argentina outra vez, campeã em 2016 e vice na última edição em 2021, depois de eliminar o Brasil na semifinal. Neste ano não existe favoritismo. Uma seleção que está acostumada a esse tipo de jogo, é uma seleção que está acostumada a ganhar e é uma seleção que evoluiu muito. Os pés, seja na superfície que for, será em uma final, o que nunca aconteceu. E aquele jogo da campanha do Penta serve de inspiração para quem está a uma vitória diante da Argentina para conquistar o Hexa. Sorte e sucesso para o Brasil, então, nesse Melhor jogão. do mundo é brasileiro. O Pito, eleito recentemente. Expectativa para que ele se recupere a tempo e jogue domingo a decisão. Essa é boa sorte para a nossa seleção. Valeu, Mais Bruno. uma vez, muito obrigado. Boa noite. Até mais, boa noite. A seguir, exposição em São Paulo reproduz o lugar onde a menina judia Anne Frank se escondeu dos nazistas. O corpo do apresentador Cid Moreira, que morreu na quinta-feira, será enterrado na manhã deste sábado em Taubaté, no interior de São Paulo. O velório do jornalista começou às 8 horas da manhã no Salão Nobre do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, cidade onde ele viveu por mais de 70 anos. Primeiro recebeu a família e os amigos e depois foi aberto ao público e aos fãs. O corpo foi velado ao som de violino e um dos momentos mais emocionantes foi a canção de São Francisco, santo de devoção do jornalista. Cid Moreira morreu em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, aos 97 anos. Ele ficou internado por 29 dias em tratamento contra sequelas de insuficiência renal. O jornalista foi pai de 3 filhos e, segundo a família, o desejo do apresentador era ser levado para Taubaté, cidade do interior de São Paulo, onde nasceu e onde estão enterrados a filha, o neto e a primeira esposa.
O corpo saiu do Rio de Janeiro e chegou em Taubaté por volta das 5h30 da tarde. Fátima Sampaio, companheira de Cid Moreira, por quase 24 anos, chegou ao Memorial da Sagrada Família acompanhada de familiares. O velório acontece até às 8h30 da manhã deste sábado. O enterro no cemitério Venerável Ordem Terceira será em seguida e poderá ser acompanhado pelo público. 80 anos depois do último registro de Anne Frank em seu diário, uma nova exposição em São Paulo reproduz fielmente o anexo secreto, que serviu de esconderijo dos nazistas. Imagine como seria interessante se eu publicasse um romance sobre o anexo secreto. Só o título faria as pessoas acharem que é uma história de detetives. Sério, 10 anos depois da guerra, as pessoas achariam muito interessante ler sobre como nós vivemos, o que comemos e sobre o que falamos como judeus escondidos. As palavras escritas por Anne Frank em seu diário romperam as paredes do anexo secreto. E 80 anos depois, ainda ecoam pelo mundo. Aos 13 anos, Anne, uma adolescente alemã de origem judaica, se escondeu com a família e outros 4 judeus nos fundos da empresa do pai, em Amsterdã, Holanda. Tudo para fugir da ameaça nazista. Uma nova exposição na União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social, a Unibis, traz um novo olhar para a história da menina que sonhava em ser escritora e jornalista. Acho que é uma missão contar a história para que ela não seja jamais esquecida e que os horrores pelos quais as pessoas que passaram pelo Holocausto sentiram nunca mais se repitam. O percurso expositivo foi contemplado em 3 momentos. O primeiro momento é quando você revisita os caminhos sombrios do Holocausto e conta que uma menina judia foi perseguida pelo regime nazista de forma sistemática até se tornar insuportável, tendo que se esconder no anexo secreto. A partir daí, o visitante tem a oportunidade de entrar no esconderijo onde Anne viveu com a família por 2 anos. Tá ouvindo? É a própria Anne quem guia essa visita. Os registros feitos em seu diário foram gravados por uma jovem atriz e acompanham o visitante nesse passeio. Cada detalhe foi minimamente pensado e reproduzido de forma fiel ao original. Quer um exemplo? As marcações em lápis feitas por Otto, pai de Anne, na parede para acompanhar o crescimento da filha. O mapa indicando o avanço dos países na guerra e também os livros lidos por cada morador do anexo. É praticamente uma viagem no tempo. Eu passei 3 dias lá na Anne Frank House, em Amsterdã. Um dia com o diretor do museu, outro dia com o diretor de projetos especiais, outro dia com a diretora de acervo. Mas a gente conseguiu reproduzir exatamente 100% do que são essas paredes da época em que a Anne morava nesse quarto. Minha mãe é alemã, então ela sempre me contou, mas eu nunca tinha visto nada, assim. Ainda mais que é a minha cultura, né, então é bem emocionante. Eu li o diário, de Anne Frank, então é muita emoção, eu já chorei, porque principalmente esse quarto dela, a escrivaninha, mostra dá pra gente sentir a emoção do momento, da época. Na última fase do percurso, o encontro é com a menina que segura um livro cravado de balas, com as crianças e indígenas marcadas para serem vacinadas. 18 obras contemporâneas que dialogam com a história de Anne. É justamente essa junção entre história, educação, arte e direitos humanos. Por meio dessas 18 obras que a gente tem condição de discutir questões que estão muito próximas da gente, que tem a ver com individualidade, com diversidade e também com combate ao ódio, às injustiças, às violências e os preconceitos. Você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje, deste sábado. Boa noite, um ótimo fim de semana e bom voto.